Hello class, hello everyone. How are you today? Are you fine? Are you okay? Hope so. You are going to start our English number 5, lesson 5, aula 5, né? Subject plus object pronouns, practical examples, exemplos práticos aqui. Então a gente vai fazer hoje uma análise, né? Um exercício aqui acerca dos pronomes oblíquos, tá? A gente vai ver aqui alguns exercícios para que você entenda um pouco dos pronomes oblíquos de forma prática. Lembrando que, para que você possa ter um aproveitamento dessa aula, você tem que ter assistido a primeira aula desse assunto, perdão, que é a aula anterior. Não é a primeira aula, mas a aula anterior que eu trato acerca desse assunto. E aqui nós vamos ter, por exemplo, uma questão de vestibular, um pouquinho mais difícil. E vamos lá, vamos ver aqui o negócio. Então, aqui, né, a gente observa aqui, por exemplo, in the sentence, aqui está um comando em inglês, vou traduzir, na sentença, tudo ao redor do globo, que há ao redor do globo, né, da Terra, são mistérios históricos deixados para nós pelo mundo antigo, né? Então, tá, sobre todo o globo estão mistérios históricos deixados para nós pelo mundo antigo. The word us is, us, lembra que isso é um pronome, né? Us, mas aí qual pronome ele corresponde? A gente tem que lembrar, né? I, he, she, it, we, you, they são pronomes de sujeito, são pronomes pessoais que a gente fala, né? Pronomes que nós utilizamos para o sujeito. Né? Agora, quando é o pronome do objeto, um pronome oblíquo, né, a gente vai falar como? De que maneira? Então, a gente vai falar o I equivale ao me, o he equivale ao him, o she equivale ao her, o it equivale ao it também, o we equivale ao us, e us é justamente esse aqui. Tem até um jogo agora que está fazendo bastante sucesso, são 2 jogos, né? Na verdade, 1 e o 2, que é The Last of Us, né? Do PlayStation, Last of Us, seria, né, os últimos de nós, os últimos de nós, né, vamos dizer assim. Uma tradução bem literal, assim, bem... Mas seria, tipo assim, aqueles que ficaram, né? Então aqui the word us é letra A, personal subject pronoun, pronome do sujeito, pronome pessoal. A personal object pronoun, um pronome do objeto, pronome oblíquo. A possessive adjective pronoun, um pronome adjetivo possessivo. Ou letter D, none of the above, nenhum dos acima. Com certeza é um object pronoun, bem fácil, né? Porque a palavra us aqui é um pronome pessoal do objeto, no caso, né? Pronome oblíquo, um pronome que está dentro da situação, dentro do contexto do objeto, né? Da frase, aquela que sofre ação, né? For deixado para nós, né? Alguém deixou para nós, o mundo antigo deixou para nós. Isso, então seria us, ou nos deixou, né? Mistérios históricos. E aí tem aqui, eu coloquei de um exercício que são vários, né? E aqui eu coloquei 2, aqui bem legais, que diz assim: This is my friend Jeffrey. Este é meu amigo Jeffrey. Tracinho, attend the same university, né? Aqui no caso, participamos da mesma universidade, mas qual seria o pronome? Us, we ou he? Né? Nesse caso aqui seria o we e não o us. Por quê? Porque diz nós atendemos ou nós estamos. É uma tradução mais solta. Nós pertencemos, nós estamos na mesma universidade, nós frequentamos a mesma universidade. Tá? Então aqui seria nós frequentamos, nós somos o sujeito da ação. Então é nós, não é us, né? Não é us, que seria o us, já seria dentro do contexto do objeto, né? Seria já na questão de sofrer a ação, mas aqui não. As pessoas realizam a ação, né? We, a pessoa e o amigo dela, Jeffrey. Tá? Então seria we aqui, a resposta aqui para completar seria we, que é um pronome, né? Lembrando, como é que eu sei entre pronome sujeito e pronome do objeto? O pronome sujeito é aquele que vem no início da frase antes do verbo, é o que vai executar a ação, né? O pronome oblíquo é aquele que vem mais ou menos no final da frase depois do verbo, aquele que vai sofrer a ação. John painted this picture. Olha só,
John pintou esse quadro, né? Essa pintura aqui. Tracinho is very creative. Creative. Qual seria aqui? Aqui, olha, o verbo está aqui. Então, o pronome vem antes do verbo. Ele vem, isso aqui é uma cláusula, né? Uma oraçãozinha aqui. Então, teria que ser o he. He is very creative. Ok? He is very creative. Não pode ser him, não pode ser me, porque são pronomes oblíquos. Mas aqui, o John é muito criativo, o John pintou, então é ele. Então aqui é um pronome sujeito e não a subject pronoun and not an object pronoun. Ok? E essa aqui já é um pouquinho mais difícil, mas é uma questão de... Opa, deixa eu voltar aqui. Uma questão de vestibular. Então diz assim, né? Slavery, isso aqui foi tirado de um outro texto, tá? Aí, slavery continues today and harms people in every country in the world. Diz assim, a escravidão continua hoje e machuca e fere pessoas em todos os países do mundo, né? Em cada país do mundo, né? Em todo país do mundo, vamos dizer assim, todos os países. As palavras aqui destacadas, né, no caso em negrito, people in every country in the world, tá? Podem ser substituídas por, né? No caso, se fosse para substituir por um pronome. Todas essas palavras aí, que é pessoas em cada parte do mundo, né? Poderia só até... podia ser até só o people aqui, né? A questão estava, se eu não me engano, estava toda sublinhada, né? Estava destacado em negrito, tudo isso. Mas aqui o foco seria people. Tá? People está no plural, né? Plural de person, povos, né? Ou pessoas. Tá vendo que a escravidão está em todos os países, né? Em todos os países há pessoas que sofrem um tipo de escravidão, né? E são feridas, são machucadas, são ameaçadas. Então aqui no caso, ó, a escravidão continua a machucar as pessoas. Então a escravidão, vamos dizer assim, esse ato de escravizar, essa situação de escravidão, ela oprime, né? Ela machuca, ela fere, ela alcança pessoas. Então no caso, o sentido aí, as pessoas são aquelas que sofrem a escravidão. Então elas são, vamos dizer assim, elas não executam a escravidão aí. Nesse caso aí são pessoas que estão sofrendo a escravidão, estão recebendo a ação, né? E aqui esse verbo harm significa machucar, se ferir, tem várias possibilidades de traduzir. Ameaçar, não, ameaçar não tanto. Mas assim, dá a ideia de algo que vem para machucar, para ferir as pessoas. Então aqui seria o caso, qual seria o pronome oblíquo? Não pode ser letra D, they, porque é um pronome sujeito. There você ainda não viu, nem theirs você ainda não viu, e você sabe que é aquele que sofre ação, pronome oblíquo, está dentro do contexto oblíquo, dado o objeto da frase, tá? Na seção, vamos dizer assim, na parte, não é objetiva, mas parte do... no contexto da frase onde se executa a ação, né? Então aqui seria a letra A. Them, ok? Them, tá? Que é a mesma coisa que eles, né? Ou elas, as pessoas, os povos, mas é um contexto do agente da passiva, vamos colocar assim, né? Então aquele que sofre a ação, as pessoas estão sofrendo a ação, né? Não estão executando, então não pode ser o sujeito, mas é o objeto. Então aqui tem que ser o them, ok? Aquele que sofre a ação. No caso, eles sofrem as ações da escravidão. Então aqui seria letra A, them, ok? Então, só lembrando, o pronome sujeito, pronome pessoal, aquele que vem no início da frase, antes do verbo, que executa a ação. Pronome do objeto é aquele que vem depois, quase no final da frase, mas depois do verbo é aquele que sofre a ação. Tá? Quando ele sofrer a ação, por exemplo, você não vai colocar o pronome, por exemplo, se eu colocar assim, Julia loves the cat, tá? Julia ama o gato, né? O Julia, se você for substituir por um pronome, seria she, tá? O the cat, aí como o pronome oblíquo é igual ao pronome sujeito, seria it, tá? Mas se fosse assim, Julia loves her cats, né? Julia ama os gatos dela. Tá? Então, nesse caso, os gatos aí não seria they, eles, não é Julia ama eles, né? Se for substituir tanto o Julia por um pronome, seria she, e her cat seria them. Julia loves them,
Who are them? The cats. Ok? The cats. Os gatos. Quem são esses? São os gatos. Então seria them. Ok? Então você tem que lembrar pronome sujeito, pronome oblíquo. Dá uma olhada na aula anterior que você vai entender. Depois, se quiser, volta aqui que você vai conseguir entender muito mais. Ok? Thank you very much for your attention and bye bye.